Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à sessão de defesa da dissertação da aluna Amona, pelo mestrado de Psicologia do Centro Universitário de Brasília. Desde já agradeço a presença dos professores Denis e Carlos Augusto aqui, que gentilmente aceitaram compor esta banca. Durante a apresentação, a Amona terá cerca de 30 minutos, Amona, para você apresentar, e em seguida, cada membro da banca terá cerca de 30 minutos para fazer as arguições e você mais 30 minutos para comentar e responder as perguntas, o que dá um total aí de mais ou menos 1 hora, se precisar, para cada membro da banca. Tá bom? Peço que a audiência não abra microfone nem câmera durante toda a defesa. Tá bom? Pode iniciar, Amona, por favor. Bem, bom dia. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento à banca, ao professor Denis Aminani, por aceitar estar aqui na qualificação, pela disponibilidade, flexibilidade, ao professor Carlos Augusto Medeiros, que acompanha aí nesses 2 anos e meio e em outros momentos também da minha profissão, e principalmente a você, Márcio, por toda a orientação, carinho, paciência, oportunidade, enfim, obrigada. Bem, eu vou começar, então, meu nome é Amona Lima, eu vou falar sobre o presente trabalho, intitulado O efeito de verbalizações de empatia do psicólogo sobre o comportamento do cliente em uma situação análoga à psicoterapia. Bem, a análise do comportamento, segundo alguns autores, ela tem um saber que é multidimensional. O que isso significa? Significa que possui 4 domínios, que seriam eles, né? O behaviorismo radical, que é a filosofia que embasa essa abordagem, a análise experimental do comportamento, onde estaria a ciência básica, a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência aplicada em tecnologia, e a prestação de serviços. Então, segundo Tourinho, essas áreas elas se relacionam entre si, e de acordo com Yates, a análise do comportamento tem essa característica de ter uma relação estreita entre a prestação de serviço e a pesquisa. Então, a prestação de serviço, ela deve fornecer intervenção que seja efetiva e que se generalize para o ambiente social e significativo dos clientes. Então, para Moore e Cooper, em 2003, a continuidade e complementaridade entre essas dimensões da análise do comportamento, elas apresentadas estão em consonância com o que chamamos de prática baseada em evidências. A prática baseada em evidências é definida pela APA como sendo a integração da melhor pesquisa disponível com experiência clínica no contexto das características do paciente, sua cultura e suas preferências. Portanto, buscar evidência no consultório, né, clínico, no contexto terapêutico, significa identificar o que ocorre entre o comportamento do terapeuta e do cliente, quais comportamentos do terapeuta podem trazer resultados mais eficazes ao processo terapêutico. Bem, diante disso, o que nós temos no consultório, né, para medir, para olhar, para pesquisar, é a relação terapêutica. Então, de acordo com Kanemoto e colaboradores, a relação terapêutica se caracteriza por uma interação social e verbal entre terapeuta e cliente. A relação terapêutica ela pode também ser realizada através de uma sistematização de dados em categorias que descrevem a função de alguns comportamentos, segundo Zaminani. Após uma revisão bibliográfica em relação ao sistema de categorização disponíveis, Zaminani e Meyer criaram um SimCity, né? Elaboraram um sistema multidimensional para categorização de comportamentos na interação terapêutica. Esse sistema ele é dividido em 3 eixos, o eixo 1, 2 e o 3, correspondente ao comportamento verbal, temas e respostas motoras. O SimCity ele é dividido em categorias do terapeuta e categorias do cliente. Bem, a terapia online ela se apresenta como mais uma forma de prestação de serviço e diante desse contexto da Covid-19, que iniciou no final de 2019, a terapia online teve uma busca muito grande, porque foi a única solução que a gente encontrou para continuar os nossos trabalhos. Então, por terapia online, a gente entende uma relação entre terapeuta e cliente realizada de forma síncrona ou assíncrona por meio de e-mail, chat, videoconferência, etc. Então, Kanemoto e colaboradores realizou um trabalho em 2016, a influência dos comportamentos de empatia e recomendação do terapeuta na interação terapeuta-cliente.
com o objetivo de verificar os efeitos do aumento da frequência de respostas de empatia e recomendação da terapeuta sobre a interação terapeuta-cliente. O delineamento utilizado por Kanemoto e colaboradores foi quase experimental de sujeito único e ele foi dividido em 3 fases. A fase A era a fase de pré-teste, onde era aplicado o inventário de comportamentos da infância, o CBL, o VAI em uma entrevista semi-estruturada e um roteiro de entrevistas. E a fase B, que era o pós-teste, que era a replicação dos mesmos instrumentos, e a fase de segmento, que era a replicação dos mesmos instrumentos após 6 meses do término do pós-testes. Participaram da pesquisa de Kanemoto 4 mães cuidadoras de adolescentes com problemas no comportamento, e o SimCity foi utilizado para categorizar esses comportamentos de recomendação e empatia. Então, foi realizado por 14 sessões, com 1h30 de duração, conduzida pela pesquisadora e pela psicóloga. Nesse trabalho, Kanemoto utilizou 4 avaliadoras, analistas de comportamento, que foram treinadas para transcrever e categorizar as falas que ocorrem nas sessões de acordo com o SimCity. Como eu falei, foi realizado em 3 fases, mas apenas na fase B e na fase C havia alteração da frequência dos comportamentos verbais de empatia e recomendação. E após o término da alteração dos comportamentos, era aplicado o VAI, como vocês podem ver na tabela aí. Então, para P1 e P3, na primeira fase, P2 e P4, era a mesma coisa na fase A. Era o início da terapia e a aplicação do VAI. Na fase B, era maior frequência de recomendação para P1 e P3 e maior frequência da categoria de empatia para P2 e P4. Na fase C, para quem era recomendação antes, passava a ser empatia, e para quem era empatia, passava a ser recomendação. Bem, os resultados encontrados foram que as verbalizações da empatia e recomendação foram mais frequentes em suas respectivas fases experimentais, as categorias verbais vocais mais frequentes foram diferentes para cada participante, e durante a fase de empatia não se observou alteração sistemática no comportamento das participantes. Então, os dados indicam a possibilidade de se alterar voluntariamente a frequência dos comportamentos do terapeuta no processo terapêutico e planejar métodos de pesquisas para contexto clínico e assim produzir intervenções que sejam mais eficientes. A pesquisa, então, corrobora que a empatia facilita o vínculo e mapear variáveis do terapeuta pode ser uma forma de dar sustentações a intervenções mais eficazes. INSE 1968 realizou um trabalho, esse foi o segundo trabalho de INSE no mesmo ano, com o objetivo de verificar o efeito de esquemas de reforçamento de intervalo variável sobre o comportamento verbal dos participantes da pesquisa em uma situação análoga à de um atendimento clínico. Participaram da pesquisa de INSE 3 estudantes universitárias matriculadas na universidade, que receberam $25 para participar da pesquisa. Essas estudantes, elas desconheciam o real objetivo da pesquisa. Elas apenas eram informadas que o estudo tinha o objetivo de determinar como as opiniões dos alunos mudam em função de estar em um ambiente acadêmico. O local utilizado por INSE foi um laboratório, mas organizado para que se parecesse o máximo com um consultório de psicologia, um consultório particular. E aí, nesse consultório, havia uma mesa, 2 cadeiras, uma da participante e uma da pesquisadora. O trabalho de INSE ocorria 6 vezes na semana, 30 minutos cada sessão. Então, para ficar mais claro, o ambiente que INSE utilizou era assim. Então, no pé do pesquisador havia um pedal, que quando a participante emitia a frase com o pronome eu de autorreferência, INSE apertava, o pesquisador apertava o pedal e era contabilizado, era registrado o número de respostas-alvo de autorreferência. Então, em outra sala, havia um temporizador que estava contabilizando os intervalos, de esquema, o tempo dos intervalos variáveis. Esse temporizador era ligado a um dispositivo que, quando era sinalizado, acendia a lâmpada que ficava atrás da participante. Só via o pesquisador. Então, quando o pesquisador via que essa luz acendia, após a primeira frase de autorreferência emitida pela participante, havia o reforço com paráfrases. E o único aparato que ficava à vista da participante era o gravador de voz. Então, a classe de resposta sobre a investigação do trabalho de INSE foram proposições de autorreferência positiva. O trabalho de INSE foi dividido em 7 condições: linha de base, modelagem, dividida em A, B e C, intervalo variável 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, retorno à linha de base.
Então, os resultados encontrados por índice. A gente pode perceber que já na fase de linha de base, na primeira condição experimental, há um número expressivo de frases de autorreferência emitida pelo participante. E, significativamente, um aumento na transição para a primeira condição em CRF. De acordo com o índice, isso pode ter se dado em função desse momento de, nessa condição experimental, a pesquisadora começar a reforçar as frases de autorreferências emitidas pelo participante. A gente pode perceber que na condição em CRF, na modelagem B, há uma queda do comportamento-alvo de autorreferência, mas há uma estabilização dentre as sessões experimentais. Na fase C acontece o mesmo, né? Há uma queda, mas também há uma estabilidade. Na transição da condição de modelagem para a condição de intervenção VI, há um aumento das palavras de autorreferência, assim como na condição de CRF, também após um aumento, há uma estabilização da condição de 30 para 1 minuto, de 1 minuto para 2 e de 1 minuto para 3, e logo quando acontece a transição para a condição de extinção, o comportamento cai, o que é esperado, já que o pesquisador não está mais reforçando as falas de autorreferência. Então, os resultados encontrados por índice foram, né, a frequência das respostas aumentaram e foram mantidas conforme a frequência de reforços. No decorrer da pesquisa, a frequência das respostas foi mantida com poucos reforços. À medida que as respostas aumentavam, a cada intervalo o número de reforços diminuía. O responder dos participantes foi maior no início das sessões experimentais. E alguns participantes relataram que se sentiram melhor por conseguirem falar. Então, segundo o índice, né, o terapeuta ele deve estar atento ao efeito de apresentar reforços de forma sistemática e adequada ao cliente, e apresentar reforços de maneira e quantidade específica segundo as intervenções realizadas. Então, o presente trabalho tem o objetivo de verificar o efeito de vocalizações do psicólogo que denotam uma atenção sobre a frequência de resposta de uma classe específica do cliente em uma situação análoga a uma psicoterapia realizada na modalidade online. Esse trabalho é uma replicação de índice em 1968. Então, o método utilizado foi: participaram dessa pesquisa 3 estudantes universitários que estavam entre o primeiro e o quarto semestre do curso de psicologia. Eles foram selecionados de forma aleatória em grupos de WhatsApp e grupo dos professores, e o único critério para a participação deles é que eles tivessem ou um tablet, ou um computador, ou um celular que pudesse ser realizada a sessão online, e uma internet que mantivesse essa sessão, né? E também eles assinaram um termo de consentimento esclarecido. E também participou da pesquisa uma praticante, que tinha experiência de mais de 10 anos de clínica, com conhecimentos mínimos sobre a plataforma online e que deveria passar por um treinamento. E também a pesquisadora e assistente que assistiram, observaram, transcreveram e categorizaram todas as falas dos participantes e da praticante em todas as sessões experimentais. Então, o treinamento da praticante se deu com o ensinamento sobre a plataforma online Zoom, que é uma plataforma de videoconferência. Então, era ligar o computador, ligar a plataforma, gravar, encerrar, etc. Orientação como receber o participante no início da pesquisa, o que ela deveria falar, como deveria receber. Orientação sobre os estímulos reforçadores a serem emitidos. Orientação sobre o momento de emitir os estímulos reforçadores em determinada condição experimental. O local onde aconteceu a pesquisa, então, foi um ambiente virtual. Cada participante esteve num lugar escolhido, estiveram em suas casas. A praticante também esteve na sua casa, num lugar que fosse seguro, sem ruídos e que não tivesse interrupções. As orientações foram para a praticante e também para os participantes. Então, o material e equipamento utilizado: um computador, a plataforma Zoom, celular para cronometrar o tempo, uma prancheta para demais observações e para registro, a lista com os estímulos, né, que eram para ser disponibilizados, os estímulos de reforçadores, caneta, e a pesquisadora que foi utilizada para sinalizar os intervalos variáveis. Então, os estímulos reforçadores estabelecidos para ser reforço quando o participante emitisse o comportamento de autorreferência foram: entendo, certo, concordo, olha só, sim e paráfrases. As paráfrases, um exemplo, né, seria quando o participante dissesse: eu penso que estar na universidade amplia a minha visão de mundo.
e a praticante diria: você está me dizendo que a sua visão de mundo é ampliada por estar em um ambiente universitário. E o aham era um estímulo reforçador que era para ser utilizado quando a praticante não conseguisse, entre uma fala de autorreferência do participante ou outra, não emitir aquelas palavrinhas citadas, os outros estímulos. Então, ela podia utilizar o aham. A gravação foi realizada para ter observação dos não verbais e verbais da praticante, e foi feita por 2 observadores, a pesquisadora e a assistente. A função dessa gravação foi verificar a ocorrência dos comportamentos de reforçar nas ocasiões que deveria reforçar, o número de ocorrências do comportamento de reforçar nas ocasiões que não deveria reforçar, o número de omissões do comportamento de reforçar nas ocasiões que deveria reforçar. Então, ao ingressar no ambiente virtual, a praticante falava para o participante: olá, boa tarde, bom dia. Obrigada por participar. Essa pesquisa tem o objetivo de compreender se a opinião de universitários muda por estarem em um ambiente acadêmico. As sessões serão sempre no formato online e terão duração de 30 minutos, em todos os 8 encontros. Se for possível, peço-lhe que o ambiente escolhido para o encontro seja sempre o mesmo, que seja um ambiente seguro e sem interrupções. Vamos lá. Essa orientação, geralmente, ela foi dada para os 3 participantes na primeira condição. Não houve necessidade de falar depois. Mas ainda havia uma outra orientação que era: o tema de hoje será redes sociais, então me conta um pouquinho sobre como é estar no ambiente acadêmico, sobre seus sentimentos, ideias e opiniões. Essa orientação, essa fala da praticante, era falada em toda a condição experimental, havia apenas a mudança do tema, que mudou de condição para outra. Então, foi realizado, essa pesquisa foi realizada com um delineamento experimental de sujeito único de reversão. O critério para a mudança da condição experimental só aconteceu da linha de base para a condição de CRF, que foi o participante ter que emitir 10 frases de autorreferência, e o participante foi exposto a cada uma das fases sequencialmente, sendo uma condição por sessão. A AVI desse trabalho foi a intensidade dos reforços emitidos pela participante, e a VD as fases de autorreferência. As características das sessões experimentais foram que as sessões foram realizadas diariamente, né? Numa semana foram 4 sessões, na outra semana 4, por 30 minutos, cada sessão com um tema diferente. Então, esse trabalho contou com 8 condições experimentais. Condição de linha de base, CRF, dividida em 3 fases. A fase A, que a praticante reforçava todos os comportamentos-alvo de autorreferência, tanto positivo quanto negativo, quanto de dúvida. Na fase B, que apenas os comportamentos de autorreferência positivo e dúvida eram reforçados, não mais os negativos. E na fase C, apenas os comportamentos de autorreferência positivos. E aí a gente passava para a condição experimental de intervenção, intervalo variável 30 segundos, que acontecia da seguinte forma. Então, após o tempo, né, o intervalo variável ocorrer, a pesquisadora sinalizava, levantando a mão, sinalizando para a praticante que após a primeira frase de autorreferência do participante era reforçada com os estímulos que foram citados também anteriormente pela praticante. E aí seguimos para a intervenção, para a sessão de intervalo variável 60 segundos, 120, que acontecia da mesma forma que a de 30, só mudava o tempo e o tema, e retorno à linha de base. E após o término da aplicação, foi enviada para a praticante perguntas com feedback, né? De como foi a experiência de participar dessa pesquisa, como ela considera, se ela considerou que reforçou quando deveria, o grau de dificuldade, se ela conseguiu notar que deixou de reforçar comportamentos quando deveria, né? Se é possível realizar um trabalho desse na clínica e como foi útil, se foi útil participar de uma pesquisa como essa. Os resultados. Então, no eixo Y, a gente pode observar o número de comportamentos-alvos emitidos pelo participante, e no eixo X, as condições experimentais em toda a pesquisa. Então, foi dividido, como eu falei, né, a condição CRF, modelagem A, B e C, e as condições de intervenção 30 segundos, 60 e 120. A gente pôde observar, de acordo com o comportamento-alvo, que para o participante 1, o comportamento de autorreferência positiva, ele aumentou na condição de CRF, modelagem A, e também na modelagem C, havendo uma queda na frequência do seu comportamento na modelagem B. E também para o participante 2, né?
ele aumentou na modelagem A e na modelagem C e reduziu na B. Isso pode significar que após, como todas as frases de autorreferência eram reforçadas na modelagem A e muda na modelagem B, isso pode ter reduzido a frequência do comportamento de autorreferência. Mas no participante C aconteceu diferente. Na modelagem A houve uma queda, aumentou na modelagem B, aumentou novamente na modelagem C e na transição houve a queda, mas se manteve estável nas condições de intervenção. O quando foi uma categoria que nós separamos quando o eu era emitido dentro da frase, não necessariamente, não no começo. Então, quando eu, todas as frases que não necessariamente tinham o quando no começo, mas que o eu estava, a gente categorizou dessa forma só para estabelecer esse critério mesmo. E a gente pôde observar que isso aconteceu em todas as condições experimentais para todos os participantes. O eu no meio da frase e o eu suprimido, ele ocorria muito. E então a gente pode ver que, embora há um aumento, né, no comportamento-alvo de autorreferência, sempre há o quando, tanto para o participante 1, participante 2 e o participante 3, que nessa condição, de acordo com o comportamento-alvo, se manteve estável, o comportamento-alvo de autorreferência, né, o eu penso, ele foi preponderante em todas as condições, mas ainda assim ele apresentou o eu no meio da frase. Em relação ao estilo, também a gente pôde perceber que o estilo positivo de autorreferência positivo, ele foi preponderante, né, ele se manteve estável durante as condições experimentais de CRF, para o participante 1. Mas houve uma queda nas condições de intervenção. Então, nas condições de intervenção para o participante 1, tanto o estilo positivo, quanto negativo, quanto dúvida, eles apareceram de forma mais equilibrada. Para o participante 2, também, né, houve uma alta do comportamento de autorreferência positivo, também teve a queda, né, na modelagem B, e houve um aumento do comportamento de dúvida para o participante 2, que foi o participante que mais emitiu o acho, que eu vou colocar, né, que é o comportamento de dúvida. E aumentou na condição de intervalo variável de 60 segundos, mas também houve a queda. E o participante 3, na modelagem A, teve uma queda também, como no slide anterior sobre comportamento-alvo, mas se manteve estável. Então, durante todas as condições experimentais, o participante 3, novamente, ele manteve o comportamento de autorreferência positivo em primeiro lugar. De acordo com as frases da praticante, as vocalizações aconteceram em maior número, a facilitação e a vocalização. O silêncio preponderou, né, durante todas as condições experimentais para os 3 participantes, mas a gente pode perceber que também na modelagem A, na condição em CRF, para o participante 1 e para o participante 2, houve uma queda, né, no comportamento, no silêncio, que a gente categorizou, e houve mais o comportamento de vocalizar e facilitar, que eram os reforços, era a utilização dos reforços, das falas reforçadoras da praticante. A gente pode perceber, então, que durante as condições de modelagem, há um aumento do comportamento na frequência das frases reforçadoras da praticante, da vocalização e da facilitação, tanto para o participante 1, 2 e o 3, mas que cai nas condições de intervenção e se mantém estável. As vocalizações programadas da praticante, elas não deveriam acontecer nas condições de modelagem A, B e C. E a gente percebeu que quando era linha de base, que deveria ser a nível operante, houve alguns reforços. Mas a gente pôde perceber também que ao longo da pesquisa, de P1 para P3, houve uma diminuição das falas reforçadoras, o que apresenta um maior controle sobre o seu comportamento no decorrer da pesquisa. Então, a gente pode perceber que a facilitação para 2 participantes foi o comportamento que foi mais utilizado pela praticante e vocalização para o participante 3. Nas falas e vocalizações não programadas, o sorriso foi algo que apareceu bastante, que era um comportamento não programado, né? Então, em todas as sessões experimentais e para todos os participantes, ele apareceu, que talvez não fosse contingente ao comportamento-alvo
de autorreferência, mas que podia ter reforçado algum outro tipo de comportamento. Então, os reforços liberados durante as sessões experimentais de P1 para P3, eles aumentaram, né? Então, para P1 foi liberado menos reforços e isso foi aumentando durante a pesquisa e no decorrer das condições de linha de base, das condições experimentais, a gente pôde perceber que de VI 30 para VI 120 diminuíram, o que era o esperado, né? Porque se o intervalo aumentava, o número de reforços caía. As sessões experimentais eram para ter a duração de 30 minutos, mas apenas 2 sessões, em P2 e P3, passaram até, né, foram as únicas, mas todas as outras sessões, elas tiveram menos de 30 minutos, acontecendo para P3 em linha de base 23 minutos apenas, e nesse tempo era contabilizado aquela orientação primeira que era dada para o participante, então a gente pôde perceber que não chegou, não alcançou o tempo, né? A frequência de 15 minutos, dos primeiros 15 minutos para o P1, foi notado que a emissão do comportamento-alvo de autorreferência, ela tinha maior frequência. Então, em 5 das condições experimentais para P1, nos primeiros 15 minutos teve maior frequência do comportamento-alvo, em P2 teve em 5 condições, em P3 teve em 6 condições experimentais. Então, a atenção sobre o comportamento do outro é um reforçador importante no processo terapêutico. A introdução e retirada dos reforços é seguida de redução ou aumento na frequência do comportamento-alvo. Então, nas condições de CRF, a frequência do comportamento aumentou, já nas condições de VI não aconteceu o que ocorreu no experimento de INSE. A pouca quantidade de sessões pode ser uma hipótese. Então, no trabalho de INSE, quando mudava de condição experimental do intervalo variável, havia uma estabilização da emissão do comportamento-alvo de autorreferência. Mas a gente pode supor que o número de sessões tenha ajudado, porque como no presente trabalho foi uma sessão experimental para cada condição, talvez esse tempo tenha sido reduzido e fez com que não replicasse esse resultado de INSE. Então, o comportamento-alvo ele foi mantido pelas falas, mas ele não apresentou aumento nas condições de VI. Então, outras variáveis podem ter controlado o comportamento dos participantes. Os participantes diferentes, eles podem demandar reforços diferentes, em quantidade diferentes, como a gente pôde observar P1, P2 para P3, que foi a maior diferença. Houve um declínio no decorrer das sessões, como eu mostrei na tabela, que corrobora com o trabalho de Greenspan também, e INSE também, porque nos primeiros minutos da sessão, tanto de Greenspan quanto de INSE, os resultados de comportamento de autorreferência, eles eram maiores. Isso pode ter se dado a uma saciação, a uma falta de assunto, ou a não afinidade com o tema que foi apresentado na presente pesquisa, ou variáveis externas à pesquisa, entre outros que a gente não teve acesso. O pronome eu e a palavra acho. Considerando o acho um autocrítico, a gente percebeu que o acho foi muito falado durante a pesquisa, algumas vezes mais do que eu. O eu no início da frase. E a gente pode considerar, e principalmente nas condições de intervenção, o que pode ser para que reduza uma possível um comportamento talvez punitivo por parte da terapeuta. Então, o eu e o acho foi muito dito, então mesmo o participante falando acho, na maioria das vezes ele também estava falando sobre ele, assim como aquela categoria do quando. Quando o eu estava no meio da frase, ele também estava falando dele mesmo, mas era uma forma, talvez, de reduzir algo aversivo. Então, o controle da praticante durante as condições experimentais, ele aconteceu, né, como eu coloquei, de P1 para P3, aumentou o controle, mas balançar a cabeça durante todas as sessões experimentais aconteceu, o que não era uma condição, não era um comportamento programado para nenhuma condição experimental, a gente não conseguiu contabilizar em função de que o balançar da cabeça é um comportamento contínuo, né, então não era um minuto e um segundo específico. O aham, ele foi muito utilizado, mais utilizado do que os outros estímulos reforçadores apresentados, e, como eu falei, o aham era para ser utilizado quando não houvesse tempo. Mas, de acordo também com as respostas da praticante, a concentração em realizar o reforço quando houvesse a emissão do comportamento de autorreferência do praticante era tão grande
que às vezes o aham era o mais fácil e o mais rápido de fazer naquele momento. E os sorrisos também aconteceram e também não, embora a gente tenha contabilizado, também tinha momentos que acontecia e era contínuo, então durava um tempo maior e pode ter sido contingente a outros comportamentos e não só o comportamento de autorreferência. E os comentários que aconteciam quando o participante falava que não tinha mais nada para falar, que tinha acabado o tempo, e a praticante ela falava: não, nós temos tempo, você pode falar ainda um pouquinho mais sobre esse tema. Outras falas, então, ocorreram muito pouco, que foi eu concordo, entendo, olha só, mas aconteceram, e as paráfrases não aconteceram de forma nenhuma, e acredito, de acordo com as respostas do feedback da praticante, que não aconteceu por conta do tempo, né, que era escasso entre uma fala ou outra do participante. Então, a atenção do terapeuta sobre o comportamento verbal e a programação da sessão é algo super importante para a gente fazer em consultório. O terapeuta ele deve estar atento a todos os comportamentos que ocorrem na sessão e utilizá-los de acordo com a necessidade. Isso se faz necessário para controle de suas intervenções. E esse resultado ele corrobora com o índice. Né? Então, utilizar o reforço de maneiras e quantidades específicas diante da intervenção utilizada tem que ter muita atenção do terapeuta, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Então, planejar as sessões e as intervenções durante o processo terapêutico, não estar atento ao comportamento dos clientes e reforçar comportamento sem que seja necessário, pode gerar demanda não existente, o que pode ter acontecido também no trabalho em relação aos sorrisos e o aham, por exemplo. Sugestões para outras pesquisas seria realizar trabalhos futuros de maneira presencial e online, mesclando, né? Pode favorecer uma comparação desses dados, indicando diferenças importantes. Investigar outras variáveis relacionadas ao terapeuta e um treino mais sistemático da praticante, né? O que traz para a gente que é clínico, que está na clínica, que nós terapeutas não podemos, né, parar de estudar, temos que ter controle sobre os nossos comportamentos, principalmente se tratando de uma prestação de serviços. Obrigada.